poeira fina do deserto ainda pairava no ar do quarto destroçado, misturando-se ao cheiro de pólvora e suor. As paredes de madeira, antes um refúgio seguro contra o caos das ruas de Basra, agora exibiam cicatrizes profundas, como se tivessem sido retalhadas por um conjunto de bisturis em fúria. No canto do cômodo, Suad Hassan abraçava os próprios joelhos, os olhos arregalados, o corpo inteiro tremendo em um estado de choque catatônico. Seu marido empunhava um rifle inútil, as mãos tremendo tanto que a arma chacoalhava contra seu peito. Minutos antes, o silêncio sufocante da madrugada havia sido obliterado por um som aterrador, seguido pelo estilhaçar da madeira. Era uma sombra densa, do tamanho de um cão de guarda, mas com uma fisionomia distorcida que lembrava o rosto de um primata saído de um pesadelo. Seus olhos brilhavam na escuridão com uma malícia predatória e incandescente. Quando o marido puxou o gatilho, o clarão do disparo revelou apenas o vazio. A criatura se moveu com uma agilidade sobrenatural, esquivando-se da morte e desaparecendo na noite, deixando para trás apenas a destruição e a certeza paralisante de que eles haviam sido caçados dentro da própria casa. A cena do crime estava montada e o silêncio que se seguiu era mais ensurdecedor do que as bombas que costumavam cair sobre a cidade. Uma guerra brutal e invisível havia sido declarada. Bem-vindos ao Ordinário. Hoje nós vamos visitar um dos ecossistemas mais castigados do planeta para revelar uma monstruosidade biológica forjada nas cinzas da destruição humana. Então, já clique no like, se inscreva no canal e vamos ao vídeo. Voltemos um pouco ao passado, o ano 2007. O Iraque era um caldeirão de chamas, de sangue e de incertezas. A cidade de Basra estava sob o domínio da ocupação britânica e a população vivia no limite absoluto da sanidade, esmagada pelo medo diário de insurgências e de ataques aéreos. No entanto, o verdadeiro terror que começou a rastejar pelas ruas estreitas não carregava bandeiras nem usava fardas. Uma onda de pânico letal e irracional começou a infectar os bairros. Os relatos se multiplicavam como uma epidemia. Famílias inteiras trancavam suas portas com barricadas improvisadas, aterrorizadas por avistamentos de criaturas atarracadas, escuras e absurdamente velozes. O pavor de Suad Hassan não foi um evento isolado. Foi o sintoma de uma invasão silenciosa. Moradores descreviam com vozes embargadas animais com músculos densos como chumbo, capazes de ignorar pancadas e continuar avançando com uma força demoníaca, completamente desproporcional à sua estatura. Eles não sentiam dor, eles não recuavam. A fúria com que atacavam cães de guarda e gado deixava um rastro de carcaças mutiladas e poças de sangue espessas que tingiam a areia do deserto. Em meio ao desespero, a mente humana tenta racionalizar o inexplicável, e a paranoia se transformou em uma teoria de conspiração sombria. O boato que tomou conta das vielas de Basra afirmava que o exército britânico havia aberto as portas do inferno, soltando deliberadamente aberrações criadas em laboratório para aterrorizar e subjugar a população civil. Convenhamos, a ideia de que táticas de guerra psicológica agora incluíam bestas devoradoras de homens parece uma loucura para nós que estamos seguros em casa. Mas para um povo que já havia visto o céu chover fogo, o pesadelo era absolutamente palpável. Na natureza, o predador mais letal raramente é o que você vê. É o silencioso, o invisível, aquele que não ataca de frente, ele drena, aos poucos, até que não sobra mais nada para te salvar. Com o seu patrimônio, a lógica da selva é idêntica. Existe um ladrão que nunca vai arrombar sua porta, mas todo mês ele entra e leva embora um pedaço do que você levou anos construindo. Ele tem nome, se chama inflação, imposto mal planejado, se chama dinheiro parado no lugar errado. E o pior, ninguém te ensinou a se defender. Patrimônio sem estratégia é castelo sem muro. E na AUVP, em 8 semanas, o Raul Sena te mostra exatamente como fechar cada uma dessas brechas. Para quem já tem um patrimônio maior, eles vão além.
uma consultoria personalizada para blindar, organizar e fazer o seu dinheiro multiplicar. Mas vou ser direto, esse programa foi feito para quem já tem uma renda mensal acima de 4.500. Se esse é você, cada mês sem estratégia é um mês que o predador ganha terreno. Não precisa digitar nada. Aponta a câmera do celular para o QR Code na tela ou clica no link fixado nos comentários. São 10 segundos. Você descobre o seu perfil e o caminho para multiplicar e proteger o que te custou anos para construir. O pânico atingiu um nível tão crítico que o alto comando militar britânico foi forçado a fazer algo inédito na história dos conflitos modernos. Emitiu uma comunicação oficial implorando à população que acreditasse que eles não estavam lançando monstros geneticamente modificados pelas ruas. Mas os comunicados oficiais não curam feridas de garras e não ressuscitam o gado estripado. A negativa do exército não importava, porque o estrago psicológico e físico já estava cravado na alma da cidade. O que paralisava os biólogos e investigadores independentes não era apenas a ferocidade, mas a frieza calculista dessas máquinas de matar. Testemunhas relataram terem visto essas sombras espessas sentadas nas dunas imóveis por horas, com seus olhos brilhantes fixos nas casas, estudando a rotina das suas vítimas, decorando as rotas de fuga, aguardando o momento em que a guarda humana fosse baixar. Eles não queriam apenas comer, eles queriam dominar. 10 anos se passaram, 2017. O véu de mistério parecia ter sido engolido pelas areias do tempo, mas a natureza tem uma forma implacável de cobrar suas dívidas. Cidades que já carregavam as cicatrizes de atrocidades indescritíveis viram o pesadelo retornar, e dessa vez ele estava colossal. Os relatos que antes falavam de criaturas do tamanho de cães médios agora descreviam demônios terrestres gigantescos, bestas massivas que obliteravam os rebanhos com uma violência que desafiava a lógica. Dessa vez, não haviam margens para delírios coletivos. A evidência física estampava o horror na luz do dia. Pegadas abissais densas e ameaçadoras fundiam-se à lama das margens dos rios. A coordenação dos ataques sugeria uma inteligência tática afiada pela sobrevivência extrema. O Iraque estava diante de um ponto de ruptura biológico. A pergunta que congelava o sangue dos cientistas era inevitável. Estaria o próprio ambiente colapsado, gestando o apocalipse? Décadas ininterruptas de bombardeios, derramamento de poluentes tóxicos, resíduos químicos infiltrados nos lençóis freáticos e a completa aniquilação da cadeia alimentar natural poderiam ter forçado uma mutação aterradora? Quando você retira todas as regras de um ecossistema, o que sobrevive é a essência mais pura da brutalidade. A especulação de que agentes químicos teriam engatilhado um crescimento monstruoso nessas feras ganhava força nos corredores sombrios das universidades de biologia do Oriente Médio. A resposta para o terror de Basra finalmente emergiu, trazida à luz por uma operação científica. Em meio aos escombros e ao perigo constante de zonas militarizadas, uma equipe de pesquisadores de elite conseguiu realizar o impensável. Com armadilhas reforçadas em aço e doses cavalares de tranquilizantes que derrubariam rinocerontes, eles capturaram 13 espécimes vivos. Eram fêmeas. E quando os corpos anestesiados dessas criaturas foram colocados nas macas de metal do laboratório improvisado, o painel de pesagem digital exibiu um número que fez os cientistas ficarem em choque absoluto. 18 quilos. 3 fêmeas selvagens pesando 18 quilos cada. Para o olho não treinado pode parecer apenas um número, mas na biologia essa métrica é uma anomalia assustadora. 18 quilos é o peso máximo absoluto que um macho veterano hipertrofiado e no auge do outono deveria atingir em condições perfeitas na Europa ou na África, mas não aqui. O fato de fêmeas estarem atingindo essa massa no deserto devastado do Iraque indicava uma realidade aterrorizante. Na biologia desses predadores, os machos são maiores que as fêmeas. A matemática fria apontava para o inevitável. Lá fora, na escuridão, caminhando entre as dunas e os escombros metálicos da guerra, existiam machos rodando a marca aterradora de mais de 25 quilos de puro ódio compactado,
o dobro do tamanho de qualquer espécime já documentado por canais de televisão. As criaturas que aterrorizavam o Iraque não eram mutantes alienígenas ou cães cibernéticos. Eles eram a encarnação do predador mais destemido, vingativo e violento que caminha sobre a Terra. Mellivora capensis, o texugo do mel, o ratel. A imagem fofa que você pode ter visto em um documentário africano ensolarado é uma mentira conveniente. A realidade é que o ratel é uma verdadeira máquina de guerra orgânica, e a população asiática dessa espécie permaneceu como um fantasma letal, isolada em habitats severos, multiplicando seu ódio longe das câmeras lentas e narrativas românticas. O Iraque ofereceu a eles a tempestade perfeita para o domínio absoluto. Um país com uma biodiversidade rica, outrora o berço da civilização, transformado em um cemitério a céu aberto. A guerra aniquilou os grandes predadores concorrentes. Leopardos e lobos foram dizimados pelas balas e pela destruição dos habitats. O vácuo de poder na cadeia alimentar ficou escancarado. O texugo do mel olhou para aquele trono vazio, banhado em sangue e pólvora, e tomou o controle. Diante disso, para entender por que um ratel de 25 quilos é o ápice do terror biológico, precisamos dissecar sua anatomia bélica. A pele do texugo do mel não é apenas uma cobertura, é uma armadura de borracha ultra resistente, solta o suficiente sobre os músculos para que, se um predador prender suas presas em suas costas, o ratel possa girar o próprio corpo dentro da pele e rasgar o rosto do atacante com suas garras frontais. Essas garras não são unhas, são lâminas ósseas, pás de escavação desenhadas para romper terra endurecida pelo sol e despedaçar a couraça de crocodilos e cascos de tartaruga. A mordida desse animal é alimentada por músculos cranianos tão hipertrofiados que eles são capazes de mastigar pedaços de ferro. E o mais assustador, o sistema nervoso do ratel parece ser completamente desprovido do receptor do medo. Eles são imunes à intimidação. Se encurralado, a sua estratégia de combate é enfrentar de igual para igual, sem se importar com o tamanho do seu opositor. Agora, aplique essa psicopatia natural a um animal com o dobro do tamanho normal, vagando em um deserto onde as presas habituais foram extintas pelas bombas. Quando a fome extrema atinge o texugo do mel, ele não recua para morrer de inanição. Ele avança contra o topo da cadeia alimentar. Ele ataca a humanidade. A destruição do habitat transformou a fúria em desespero homicida. Imagine o cenário aterrador no Iraque. Um titã incontrolável de 25 quilos de puro músculo espamódico e instinto assassino farejando as portas de madeira de famílias já traumatizadas pela guerra. Mas não pense que pesquisas científicas nessa região são simples expedições com pranchetas e binóculos. A ignorância sobre esses texugos gigantes não é acidental. É o preço da instabilidade geopolítica. Tentar instalar câmeras noturnas na fronteira iraquiana é se convidar à prisão perpétua. Pesquisadores já foram capturados, interrogados e torturados sob suspeita de espionagem, simplesmente porque apontaram lentes para o deserto na tentativa de entender essa aberração evolutiva. A ciência foi silenciada pelos fuzis, permitindo que os monstros crescessem nas sombras e impedindo um registro oficial de ser publicado. O Iraque continua sendo um cofre selado de mistérios obscuros. Nessas planícies devastadas, a natureza não encontrou a paz após a guerra. Ela encontrou a oportunidade para reiniciar as regras do jogo. A descoberta desses texugos do mel titânicos é apenas a ponta do iceberg sangrento. Há feras se adaptando à radiação, ao vazio ecológico e ao medo humano, prontas para reclamar a terra que nós mesmos destruímos. Deixe seu like e se inscreva para nos ajudar a chegar à marca de 1 milhão de inscritos. Obrigado por assistir. Fui!